Olá, aqui é o Felipe. Hoje a gente vai falar um pouco sobre como provar o seu direito nos juizados especiais, né? A gente sabe que existem os juizados especiais, que são conhecidos popularmente como juizados das pequenas causas, e hoje nós vamos falar um pouco sobre esse microsistema, sobre como funciona um pouco do seu procedimento e quais são as provas admitidas e aquelas que não são admitidas nesse tipo de procedimento. Procedimento simples exige provas simples. Vamos lá. O procedimento do juizado, ele foi criado, instituído pela Lei 9099 de 95, criando um microsistema próprio do Poder Judiciário, que é um sistema que tem na sua essência a simplicidade, a celeridade, né? Uma boa velocidade de tramitação, tem vários critérios, vários princípios que norteiam, que dão base para esse sistema. O que acontece? O procedimento é mais simples, a marcha processual dele tende a ser menos, como que pode-se dizer, menos trabalhosa, menos exaustiva, menos complexa, justamente, porque ele foi feito para que sejam tramitadas, para que haja o trâmite nela de causas menos complexas. Causas simples para procedimentos simples. Quando que uma causa é simples? Quando que uma causa é complexa? Quando que eu preciso, por exemplo, de uma prova pericial? Será que isso é prova simples? Será que eu preciso de um cálculo feito por um contador? Será que isso é prova complexa? É isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Como eu disse, o procedimento simples exige provas simples, né? O que são provas simples? São provas que podem ser realizadas por meio de uma audiência, por meio talvez de documentos, por meio, quem sabe, até de um áudio e vídeo, né? Que a parte junta como prova de uma filmagem que ela fez, que alguém fez em favor dela, uma gravação de alguma ligação, alguma coisa nesse sentido que venha a provar o seu direito, venha a esclarecer os fatos de alguma forma. O juiz que vai ser encarregado de distribuir a justiça, aplicar o direito nesse caso, ele não estava lá na hora do acidente, ele não presenciou os fatos, ele está no gabinete dele resolvendo, dando sentença, analisando os processos. Então, ele não sabe o que aconteceu, além do que as partes, do que as pessoas envolvidas trazem para ele ter ciência, né? Então é importante a gente pensar que para que o juiz consiga aplicar o direito da forma como deve ser aplicado, é importante que seja trazida a ele toda a produção de prova. E é sobre isso que nós vamos continuar falando hoje. Vamos lá, prova documental. A prova documental ela é admitida nos juizados especiais como meio de prova. Pode ser desde um contrato a qualquer outro tipo de documento que tenha validade jurídica, né? Essa validade jurídica a gente não vai entrar muito nessa questão agora, mas tudo que é prova documental é o que está documentado num papel. Hoje em dia temos contratos digitais e outras situações, mas a prova documental é tudo aquilo que pode ser considerado num documento. Por exemplo, a gente sabe que pelo Código de Defesa do Consumidor, a oferta vincula, a publicidade, perdão, vincula a oferta. Então, se você tem uma prova documental, que é um panfleto da empresa, dizendo que ela cobraria R$100 por determinado produto, chega lá, ela fala que é R$250, você fala, não, eu posso exigir isso aqui, está dentro do prazo estabelecido no folheto, isso é uma prova documental, tá? Provas documentais são admitidas nos juizados especiais. Próximo tópico, prova em áudio ou vídeo. É um assunto um pouco delicado a gente falar em prova em áudio e vídeo. Por quê? WhatsApp, redes sociais, tudo isso tende a poder ser fraudado. Hoje em dia tudo pode caber uma edição de um vídeo, uma imitação em áudio, né, de qualquer pessoa. Então isso pode gerar dúvidas sobre a legitimidade, sobre a autenticidade, melhor dizendo, dessa prova para servir para embasar determinado julgamento. Só que a princípio, a prova em áudio ou vídeo, audiovisual, pode-se dizer, ela é admitida. Por quê? Porque para não ser admitida, ela tem que
gerar alguma dúvida. As partes têm que se impor de alguma forma, demonstrando que aquilo pode não ser verídico, e aí isso precisa ser apurado. Mas, a princípio, não havendo manifestações em sentido contrário, é admissível a prova em áudio ou vídeo, né? Uma das provas mais utilizadas dentro da sistemática dos juizados especiais é justamente a prova testemunhal. E o que é a prova testemunhal? É a prova de alguém que presenciou, que verdadeiramente testemunhou os fatos, o que aconteceu, seja no acidente de trânsito, seja numa briga entre vizinhos, seja na assinatura de um documento, né, que já vai corroborando, vai dando base, vai dando sustentação para a prova documental. É outra forma de, né, você não precisa ter um tipo de prova só, você pode juntar várias a seu favor para melhor provar o seu direito. Então, a prova testemunhal é muito utilizada e muito difundida nesse microsistema dos juizados especiais. Ela é admitida e muito bem valorada, muito bem vista, inclusive, né? A prova testemunhal, ela é interessante que seja produzida não por pessoas que tenham qualquer vínculo de amizade ou inimizade com qualquer uma das partes. Por exemplo, vai um inimigo seu lá depor contra você. Esse inimigo não pode ser admitido como testemunha, porque é natural que ele se incline a mentir em seu desfavor, a mentir contra você para te prejudicar. Da mesma forma, um amigo íntimo, alguém que frequenta a sua casa, que troca confidências, que tem uma intimidade com você, não pode ir a seu favor na justiça para falar, mesmo que ela tenha presenciado. Por quê? Porque isso é natural que exista uma inclinação, né? Porque isso pode gerar uma tendência da pessoa não ser imparcial e não falar apenas o que ela viu. Ela vai ser inclinada a falar alguma coisa favorável a você para você acabar vencendo ou tendo algum benefício nessa causa, né? É por isso que é importante ressaltar também que essas pessoas que têm a amizade, elas pode ser que só elas viram, só elas presenciaram aquele fato. Então, como é que é feito? Elas não são ouvidas? Elas até são ouvidas, mas não com a força de um testemunho, de uma testemunha. Elas vão ser ouvidas com uma classificação um pouco mais baixa, que é como informante. É alguém que não está compromissado a dizer a verdade sobre as penas da lei, mas que presenciou os fatos e que pode contribuir de alguma forma para a realização da justiça e a aplicação do direito neste caso, né? Então, esta é a prova testemunhal. A realização de cálculos, ela é um pouco controversa nos juizados. Tem gente que admite, tem juiz que admite que um cálculo seja feito por um contador, e tem juiz que não admite. Tem juiz que admite, tem juiz que entende que a prova realizada por um contador é uma perícia. Então ela é muito complexa, ela não pode ser utilizada nos juizados, que são um microsistema de maior simplicidade, de maior celeridade, esse tipo de coisa. No entanto, existem vários entendimentos de turmas recursais Brasil afora, no sentido de que é possível, de que a simples prova técnica, de que a simples perícia contábil, na verdade, ela não afasta a competência, a possibilidade daquela causa tramitar e ser julgada nos juizados especiais, porque uma prova vai ser encaminhada a um contador e ele vai fazer ali os cálculos dele e vai encaminhar. Então essa prova ainda poderia ser considerada simples. Existe esse entendimento ao redor do Brasil e isso é bastante interessante para aplicação em diversos tipos de causas, né? Vamos falar um pouco agora sobre a prova pericial. O que é a prova pericial? É uma prova que exige a presença de um perito, seja ele um médico na área da medicina, seja ele um engenheiro na área da engenharia, seja ele um contador, dependendo do caso, da complexidade, né, para a realização de cálculos mais complexos. Então, a perícia sempre vai exigir um especialista, né, identificado como perito, para, com neutralidade, com imparcialidade, pelo menos é isso que se busca, analisar aquela causa, analisar o desenrolar daquilo tudo, para saber quem está dizendo a verdade, o que realmente aconteceu, né? O que, por exemplo, um acidente de trânsito pode dizer nas ferragens amassadas ali, sobre quem está certo ou quem estava errado. Isso é importante ser esclarecido, às vezes, por meio de prova pericial.
E o primeiro exemplo que eu tenho para falar é justamente sobre os acidentes de trânsito, né? Normalmente a própria Polícia Rodoviária Federal faz um laudo atestando ali, né, que o caminhão veio pela contramão e atingiu outro carro e que os estilhaços aqui acertaram numa moto que estava vindo aqui nessa via, né? É um tipo de laudo muito utilizado, muito importante em caso de acidente de trânsito. Ele já vem pronto e, se não for impugnado, é prova documental mista com pericial, ela pode ser admitida nos juizados também, né? Mas se for arguida, né, se for levantada a questão de que na realidade não aconteceram os fatos daquela forma, de que existem alguns indícios de que pelos danos na lataria do veículo pode ser que tenha acontecido de outra forma, e é requerida uma prova pericial com um perito particular ou um perito nomeado pelo juiz, aí essa prova se tornou complexa demais para esse microsistema dos juizados, né? Nesse caso, essa prova não vai poder ser produzida. E o que acontece? Esse processo vai continuar sem essa prova, mas essa prova é imprescindível. Aí nós vamos estar entrando numa questão de cerceamento de possibilidade de produção de prova, cerceamento de defesa, né? Será que o juiz pode negar, fala, não, essa prova é relevante para o caso, mas eu nego, ela não vai ser produzida por conta justamente de não ser cabível nos juizados especiais. Será que é assim que funciona? Não é, tá? Na realidade, o que acontece é que se essa produção de prova não é admitida no sistema dos juizados, esse processo tem que ser extinto e a pessoa que entrou com o processo tem que entrar com o processo nas varas, por exemplo, nas varas cíveis, que são varas que têm um procedimento que admite maior desdobramentos em questão de complexidade. Então esse processo termina por ser extinto. Uma dessas questões, então, sobre a prova pericial em caso de acidente de trânsito, né? Outra questão relevante é relacionado também às provas periciais, que é o erro médico. O que é o erro médico? É o erro que algum profissional da medicina cometeu e que gerou algum resultado danoso, alguma lesão, alguma falha na recuperação ou alguma sequela definitiva ao cliente, ao paciente dele no caso. Como que é feito isso? Não é esse médico que vai dar um laudo contra ele mesmo, né? Vai ser contratada uma perícia ou determinada uma perícia pelo juiz para que seja apurado, analisado todos os fatos, todo o prontuário médico, todas as medicações, todas as injeções que foram aplicadas. Em algum momento restou documentado algum tipo de erro que pode ter causado alguma sequela? É importante considerar, por exemplo, um acidente de veículo. Agora nós estamos misturando aqui os tipos de prova, né? Um acidente de veículo em que uma vítima foi socorrida por algum profissional da medicina, foi prestado socorro, mas em virtude do mau atendimento, da inexperiência ou da inexpertise do profissional, ou de sua simples má vontade, aconteceu uma sequela irreversível. O paciente ficou, por exemplo, sem o movimento das pernas, né? O tratamento que o médico aplicou não foi adequado, ele não é recomendado pelo pessoal da medicina, pelas organizações que encabeçam a coisa, e a pessoa teve um dano definitivo dessa forma. Como que isso vai ser apurado? Vai ser apurado por meio de perícia. Mas quem é que vai fazer essa perícia? Será que pode ser um amigo daquele médico, né? Será que pode ser um inimigo da mesma forma? Não pode. Tem que ser um perito que seja, a princípio, imparcial. Ele pode ser ou contratado pela própria parte do processo, ou ele pode ser indicado pelo juiz, um perito judicial, para fazer uma perícia num caso desse e concluir, né? Tem casos que dependem especificamente desse resultado da perícia. Todos os argumentos jurídicos, eles se limitam a falar do direito, e a parte que exige a medicina precisa do médico. Ele vai dar um parecer que é quase um veredito, né? Para falar se houve a responsabilidade do médico ou se não houve. Ele pode indicar, não, esse tratamento está totalmente contrário ao que é recomendado dentro da medicina,
e é nítido que esse paciente ficou sem o movimento das pernas, por exemplo, por conta desse tratamento inadequado. Ou ele pode concluir que não, é impossível que esse tratamento tenha trazido esses transtornos, tenha trazido essa lesão definitiva para essa pessoa, ou ele pode até concluir que não tem como apurar, né, dependendo da situação, de que pode ter sido ou pode não ter sido, pode não ter uma certeza muito grande em relação a isso. Então, a prova pericial relacionada ao erro médico, ela também é uma prova complexa. Olha todos os desdobramentos que tem, que a gente acabou de falar, né? É uma prova complexa e ela também não é admitida, via de regra, nos juizados especiais, justamente por conta de não ser uma prova de produção simples, né? Exigir uma maior complexidade. Voltamos agora a falar dos documentos. Lembra que eu falei dos documentos que são admitidos como meio de prova? Legal. Aí você recebe uma intimação de um processo que consta lá um contrato que você nunca fez, mas consta a sua assinatura. Você nunca contratou aquele serviço, aquele produto, mas eles têm um contrato com a sua assinatura, né? Você olha aquele contrato, eles disponibilizam para você no processo e você fala, mas eu nunca assinei assim, isso a assinatura não é minha, isso foi falsificado, né? Então o próximo tópico seria a falsificação de assinatura. E é como eu falei da questão do áudio e vídeo, do audiovisual. Tudo pode ser, a princípio, tudo pode ser, como que eu posso dizer, editado, tudo pode ser falsificado hoje em dia. E o nível de precisão está cada vez maior, de acordo com a tecnologia que a gente tem em nossas mãos nesses dias atuais. A falsificação da assinatura, ela acaba sendo um pouco comum e, infelizmente, ela exige, na maioria dos casos, uma prova pericial, um exame de caligrafia, né, para saber qual que é a realidade, se aquela assinatura é ou não daquela pessoa. Muita gente usa desse artifício até para evitar de pagar alguma coisa, fala, não, isso aqui não é minha assinatura, né, mas será que não é mesmo? Ou será que vai ser feita a perícia, então, né? Para saber se aquela assinatura é da pessoa ou não. E acontece também de a pessoa não ter contratado, né, empresas de empréstimo que têm uma assinatura da pessoa ou não. A pessoa pode nunca ter contratado nada com ela, ela vai lá, inventa uma assinatura e fala, ó, você contratou, tá aqui essa assinatura. Ou ela pode ter uma assinatura de um contrato real e depois falar, ó, você alterou seu plano, tá aqui a sua assinatura, sendo que ela copiou essa assinatura de um outro documento, né? Jogou em PDF, ele copiou, colocou lá, e isso aí está sendo imputado a você como de sua responsabilidade, sendo que é algo que você nunca assinou, algo que nunca contratou. E como é que vai ser realizado essa prova? É mais uma prova que não é admitida nos juizados, porque esse exame grafotécnico, lembrei agora, o nome desse exame pericial, com relação à escrita, é exame grafotécnico. Vai um perito analisar pontos por pontos, a inclinação da sua letra, a forma como você desenha, a forma como você suaviza a tua escrita. Isso tudo e muito mais, geralmente um perito grafotécnico vai comparar, vai fazer a comparação da tua assinatura real, que você vai fazer vamos supor, numa folha inteira, você vai escrever teu nome, tua assinatura completa, e no outro documento, o perito vai comparar utilizando um programa bem sofisticado de computador para saber se aquilo ali foi ou não falsificado, né? Se foi falsificado, esse documento, esse contrato, ele é nulo de pleno direito, porque você não assinou, ele não está constituído uma obrigação, um negócio jurídico, você não manifestou sua vontade sobre aquilo. Então, nesse caso, está completamente desconsiderado, né, esse processo de assinatura e de contratação que você não realizou. Só que esse procedimento de exame grafotécnico é uma perícia e ele também não é admitido nos juizados especiais, né? Como que eu vou provar alguma coisa, sendo que eu preciso de uma perícia e os juizados não admitem? Você tem que sair dos juizados e tem que ir para a justiça comum, né? Você tem que sair dos juizados, tem que ir para a vara comum, melhor dizendo, para a vara civil, do procedimento comum, que vai possibilitar
uma demora maior no processo também, justamente por possibilitar essa produção de provas mais complexas, né? Provas de perícias em acidentes de trânsito, em caso de erro médico, em caso de falsificação de assinaturas, né? Qual é o impacto de uma falsificação de assinatura num testamento? Às vezes as pessoas falsificam, conseguem burlar um reconhecimento de firma, né? Alguma coisa relacionada a um tabelionato, que é coisa séria, até questão de crime. Isso tudo pode ser apurado por meio de uma perícia grafotécnica que não é simples o suficiente para se enquadrar no juizado. Então, a prova, em caso de falsificação de assinatura, também afasta a competência do juizado e o resultado disso é a extinção do processo e a pessoa que entrou com essa demanda tem que entrar novamente em uma outra vara, sem ser dos juizados, para ela poder ter esse pleito dela, esse processo, esse procedimento julgado e processado em outra vara, né? Aí, complementando, nós falamos da falsificação de assinatura, mas também tem a falsificação ou a edição de documentos. Como eu falei, esse documento que você não assinou, ele pode ter uma assinatura falsificada, que alguém inventou com a caneta lá mesmo e a pessoa fez, ou pode ser um documento editado, um documento que pegaram lá a sua assinatura, que você realmente fez em qualquer lugar, e a pessoa, por exemplo, consegue uma cópia da tua CNH, tem a tua assinatura lá, a pessoa vem, copia, edita aquilo ali e joga num contrato de compra e venda, um contrato de contratação de empréstimo pessoal, de empréstimo consignado, geralmente acontece isso, né? E aí você fica recebendo aquelas cobranças, aquela situação toda, você vai entrar na justiça e quando vê eles falam, não, isso aqui, a tua assinatura tá aqui, você concorda com isso? Não, não é minha assinatura. Se não é a tua assinatura, então vai precisar de uma prova pericial. E a prova pericial não é admitida, em regra, nos juizados especiais, então esse processo vai ser extinto e você vai ter que entrar com a causa em outro lugar, né? E existe também, entre outras possibilidades também, o objetivo desse vídeo não é exaurir todas as possibilidades, mas falar de algumas das mais importantes que a gente vê no dia a dia. Uma das possibilidades de perícia também é perícia em objetos, né? Por exemplo, você compra um ar-condicionado e um tempo depois ele explode, pega fogo e começa a dar algum defeito, né? Algum defeito grave que gere algum dano, ou ainda que não gere um dano, simplesmente ele para de funcionar e te dá algum transtorno diferenciado, que um simples técnico indo lá pode ser que não consiga apurar aquela situação, né? O que realmente aconteceu. Outro tipo de perícia em objeto, num veículo, né, que você comprou de uma concessionária ou que você comprou de uma garagem e ele de repente apresentou um problema, aí já não falando de acidente de trânsito, mas ele apresentou um problema lá em qualquer parte do motor relacionada ali, que derreteu alguma coisa, pifou alguma coisa lá, e você não teve nada a ver com isso, você não deixou de colocar água onde devia, você não deixou de colocar óleo onde devia e trocar no período correto. E a culpa, resumindo, não é sua, você comprou um produto que está com um vício, que pode ser oculto, né? Maquiaram aquilo ali, ou então ele tem um vício de fábrica que não tinha como ninguém perceber a olho nu. Não dava para perceber olhando porque estava lá dentro, né? É como se você tivesse comprado, por exemplo, uma casa que foi entregue para você tudo bonito, você fez uma vistoria lá, tá tudo certo. Só que você não acompanhou a estrutura, você não acompanhou a parte da ferragem dela, né? Então você não sabe se aquilo é ou não íntegro, se aquilo é ou não realizado, se aquilo foi ou não feito da melhor forma possível, da forma como deve ser feito de acordo com os conselhos de engenharia, arquitetura, por exemplo, e tudo mais. Então existe a perícia em objetos. Poxa, a casa rachou, ok, aí você assinou um termo de que a vistoria estava tudo certo. Eu assinei, mas eu não tinha como saber desse vício oculto, que é um vício de estrutura, que é algo que eu não consigo ver a olho nu. Quem que vai dizer para mim que é culpa minha isso? E quem vai dizer que é culpa
da natureza ou do aterramento que foi feito é justamente um perito. Então, a perícia num objeto, ou num imóvel, ou numa coisa em geral, ela também pode ser utilizada para elucidar muitos casos, né? Para elucidar e para dar um norte para o juiz decidir. Não, a perícia constatou um resultado que vai além da minha capacidade de entender, minha capacidade jurídica, eu digo, de entendimento, porque cada um sabe do assunto. O médico, o assunto dele é medicina. O operador do direito, o assunto dele é o direito. Da mesma forma, o engenheiro, o assunto dele é a engenharia, são as obras de engenharia, assim como a arquitetura, as obras de arquitetura e tudo mais. Esse método de verificação também é complexo, também é uma perícia em objetos, então ela vai ser descartada de ser utilizada nos juizados especiais justamente por conta desse procedimento complexo, né? Os procedimentos dos juizados especiais, lembrando, são simples, são céleres, ou seja, são rápidos, tendem a ser mais velozes, justamente pela simplicidade, por não ter necessidade de produção de um monte desse tipo de prova. Então, é importante considerar que o procedimento simples exige prova simples, sempre lembrar disso aí, né? A gente tem até uma previsão na lei de que abaixo, limitada a 20 salários mínimos, a pessoa pode até entrar sem advogado nos juizados, e mais de 20 até 40 salários mínimos é obrigatória a presença do advogado. Por que existe a possibilidade de você entrar com a causa mesmo sem advogado? Porque o procedimento é simples, né? Existe essa simplicidade e isso faz com que a lei tenha entendido, os legisladores da época tenham entendido que é possível, sem haver prejuízo para nenhuma das partes, que uma pessoa entre com uma causa no juizado especial mesmo sem ela ser advogado, mesmo sem o patrocínio jurídico de um advogado. Só que a partir do momento que a causa chega, ultrapassa os 20 salários mínimos, a lei já falou, olha, o procedimento é simples, a causa é simples, mas estamos lidando com um valor um pouco maior. Já estamos falando de mais de 20 salários mínimos, então vamos considerar isso um pouquinho complexo e vamos colocar como necessária a presença de um advogado. Da mesma forma, em caso de recursos, né? Você pode tramitar até 20 salários mínimos em primeiro grau, sem a presença de um advogado. Se precisar recorrer, poxa, um recurso já não é só um pedido que você faz ao juiz, aquela frase que a gente conhece que é: me dê os fatos e eu te darei o direito. Entregue os fatos para o juiz com as provas, ele te dará o direito. Já o recurso envolve uma revisão, um ataque dos argumentos que uma parte colocou em relação à outra, uma análise específica das provas, mesmo que simples. Existe a necessidade dessa análise, que é um pouco mais complexa, faz-se necessário a intervenção do advogado em caso de recursos no juizado especial. Então, é importante a gente saber distinguir que, a princípio, as provas admitidas nos juizados são a prova documental, a prova em áudio e vídeo, ou audiovisual, a prova testemunhal e a realização de cálculos simples. Isso é o que é admitido e que é muito comum de ser utilizado na sistemática dos juizados especiais. As provas periciais, sejam elas relacionadas a acidentes de trânsito, erros médicos, falsificação de assinatura, edição ou falsificação de documento ou perícia em objetos, essas provas têm uma natureza mais complexa. Se elas têm uma natureza mais complexa, elas não podem ser admitidas nesse sistema que é simples, a sua essência é a simplicidade. Se o procedimento é simples, a prova tem que ser simples, para que tenha uma sentença simples, para que tudo se resolva da forma mais simples possível. É assim que tem que ser realizado, é assim que é o raciocínio do que foi implementado por essa lei. Procedimento e tudo o que segue nele tem que ser simples. A partir do momento que eu preciso de uma prova pericial ou de uma prova que envolva diversas questões que saiam ali que tornam muito grande para aquele procedimento, eu não posso mais tramitar essa causa nos juizados. O juizado não foi feito para isso. E se for observado a finalidade dos juizados e for cumprido
aquilo que a lei determina, é muito possível, é muito provável que as pessoas consigam êxito em vários tipos de demandas na justiça, usando juizados especiais, mesmo sem advogado ou com o patrocínio jurídico de um advogado. Acho que é isso que eu tinha para conversar com vocês hoje, sobre como provar o seu direito nos juizados especiais. Esses são os tipos de provas mais comuns a serem utilizados, que são utilizados, e ficou bem destacado, acredito, aqueles procedimentos que não são indicados, que não são admitidos, aqueles meios de prova que não são admitidos, e aqueles que são mais comuns. Então, até o próximo vídeo. Obrigado por assistir. Se possível, curta, comente e compartilhe esse vídeo.